que eu mais vejo são pessoas que constroem as suas casas e aí quando elas estão com tudo pronto, elas falam assim, ai, mas sabe que eu me arrependi disso, me arrependi de aquilo, me arrependi daquele outro. E eu fico olhando assim e digo, meu Deus, mas a pessoa planejou, ela fez aquilo com tanto carinho, né? E como é que ela tá se arrependendo das decisões que ela tomou de projeto, né? Ela tomaria decisões diferentes. E aí eu pensei, vou gravar um vídeo pro canal e vou falar um pouquinho sobre isso, porque como tudo na vida, né, toda decisão que a gente toma, a gente vai ter um lado positivo e a gente vai ter um lado não tão legal daquilo. Acho que a gente fala muito sempre, né, das coisas positivas das decisões que a gente toma, mas é importante a gente ter consciência para que a gente entenda como que a gente vai conseguir se programar para as consequências não tão legais ou que vão nos onerar um pouquinho, né, de tempo, de dedicação, de investimento, quando a gente tá falando do planejamento da nossa casa. Então eu vou trazer aqui alguns tópicos pra vocês. Pega teu cafezinho aí, que o meu já tá quase acabando. Pega teu cafezinho aí pra gente discutir sobre isso, porque o meu objetivo é te fazer, então, refletir como que essas pequenas decisões que a gente toma quando a gente tá fazendo o planejamento da nossa casa vão impactar depois no nosso uso do dia a dia, na manutenção, no investimento que a gente vai ter que ter com a manutenção desses elementos depois. Então, eu quero te fazer pensar um pouquinho sobre isso, para que tu também consiga fazer escolhas mais conscientes e adequadas pra tua casa. Bora lá comigo! Bom, então hoje eu vou trazer 5 tópicos, eu diria que o último é o mais importante de todos, né? A gente sempre deixa o mais importante pro final, mas vou trazer aqui tópicos pra vocês que vão desde a parte de terreno, né, um pouco mais bruta, até a parte que vai de imobiliário, de uso mais interno mesmo, tá? Então, vamos começar pela parte do terreno. Não sei se tu já escolheu o teu terreno, se tu vai escolher o teu terreno, mas é importante que tu entenda que quando a gente tem um terreno que não é plano, que ele tem um desnível, então ele pode ser um aclive ou um declive. Esse terreno, se ele tem um desnível que vai da ordem aí de mais de 2 metros, né, que se aproxima de uns 3 metros de desnível, é muito provável que a tua casa vá ter 3 pavimentos. Tá? Não significa que ela vá ter 3 pavimentos, mas é muito provável que um terreno com mais de 3 metros de desnível, ou aproximadamente isso, vá ter 3 pavimentos. O que significa isso? Que a gente vai ter 2 lances de escada. Por que eu tô ressaltando os 2 lances de escada? Porque isso é uma reclamação muito comum que as pessoas fazem. Elas escolheram aquele terreno, que tem um desnível, e depois elas falam assim, mas a minha casa tem muita escada pra subir e descer. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Tu pega um terreno com desnível, vai acontecer de ter escada. O que a gente pode fazer aqui para conseguir minimizar um pouco essa sensação de ter que estar o tempo inteiro subindo e descendo para muitos pavimentos? A gente pode tentar deixar no pavimento que está mais enterrado, né, que vai ser o pavimento mais de meio subsolo, que a gente chama, que geralmente vai aproveitar esse desnível. A gente pode tentar deixar funções que a gente não vai precisar usar o tempo inteiro, então garagem, depósitos, esse tipo de coisa. A lavanderia eu já gosto de deixar mais próximo da cozinha, né, mais próximo do andar térreo, porque eu acho importante a gente não precisar ficar subindo e descendo o tempo inteiro para fazer essa manutenção, assim, de pegar um plano de limpeza e tal, então eu acho importante deixar a lavanderia mais perto. Mas enfim, fazer um planejamento da casa para que essas áreas que estão nesse meio subsolo, para que essas áreas não precisem ser utilizadas o tempo inteiro, todos os dias. A gente pode deixar também, por exemplo, uma área gourmet ali embaixo, que a gente vai usar mais nos finais de semana. Então isso faz com que essa casa, ela se torne um pouco mais fácil com essa questão de ir e vir entre os andares. Segundo item aqui, também um dos mais importantes, que é a questão do tamanho da casa. Gente, casa grande é mais coisa para limpar. Ponto. Não tem discussão, tá? Ah, mas eu vou fazer tudo muito prático. Sim, a gente fazer um bom planejamento do mobiliário para que ele seja fácil de limpar, para que a gente não tenha muito canto, né? Os cantos é o mais chato de limpar sempre, para que a gente tenha áreas mais amplas, para que a gente tenha ambientes mais integrados, para que a gente tenha o mobiliário em si, né? Até o mobiliário solto, que a gente consiga trabalhar bem com um robozinho de limpeza, né? Que vai dar esse auxílio. Gente, essas coisas todas ajudam, mas uma coisa é fato: casa grande tem mais área para limpar. Então é importante que tu tenha essa consciência do tipo assim, então daqui a pouco eu vou fazer uma área gourmet, por exemplo, eu vou deixar essa área mais separada porque eu não preciso limpar ela o tempo inteiro, eu vou fazer a casa, a parte do uso do dia a dia, um pouco mais compacta para que isso seja um pouco mais tranquilo. E mesmo que tu seja uma pessoa que tenha funcionários em casa, que tenha auxílio,
filho que tenha tudo isso, ainda assim, quanto maior a casa, mais manutenção a gente vai precisar ter. Então, se tu é uma pessoa que tá acostumada ali a ter uma casa de, sei lá, 400 metros quadrados, mas tu quer construir uma casa de 600, 700, 1000 metros quadrados, uma pessoa que limpava aquela casa antes de 400 metros quadrados não vai dar conta de limpar a casa que é quase o dobro do tamanho. Então, a gente vai ter, sim, mais manutenção. Ah, mas não é só as áreas que são maiores, não é só o meio ali que aumenta? Não, gente. A gente acaba tendo mais quantidade de ambientes, a gente vai ter mais imobiliário para limpar, enfim, mais tudo, mais vidro, mais esquadria, né? A gente vai precisar ter uma manutenção maior. Então, casa maior vai ter, sim, mais ambientes para limpar, e aí o que a gente precisa pensar é que a gente vai tentar organizar isso de uma forma no projeto para que a manutenção do dia a dia fique mais otimizada e que a gente tenha, então, uma área ali que vai ser usada mais em situações específicas de final de semana, de receber pessoas, e que isso não vai te onerar tanto nessa preocupação de limpeza. Porque mesmo que a gente tenha um funcionário ali para ajudar a gente a fazer essa manutenção da casa, ainda assim, a gente precisa coordenar essas pessoas, o dia, ver quando é que vai ser limpo, comprar produto de limpeza, fazer toda aquela coisa. Um fato é, casa maior vai ter que limpar mais, vai precisar de mais manutenção nesse sentido. E agora, falando da parte de manutenção, vou trazer 2 tópicos aqui para vocês, que o primeiro é sobre acabamentos texturizados. Hoje em dia tá muito em alta a gente usar acabamento com muita textura, né? Pedra frisada, um charabe, ripadinho, enfim, pedras escovadas, muitos revestimentos com muita textura, estofados que vão ter muita textura também, enfim, tudo com muita textura. O que acontece? Tudo que tem muita textura, que tem mais quantidade de superfície porosa, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer manutenção de limpeza, né? Gente, imagina esse quadrinho aqui, tá? Esse é um guararapim, que era da minha avó, e mandei fazer aqui uns quadrinhos que eu achei que foi super charmoso. Mas vocês imaginam, ó, observando aqui essa superfície, que a gente tem muitos buraquinhos para entrar pó. Vocês imaginam isso quando a gente vai ter um ripadinho, por exemplo, um charabe? Gente, o pó ele vai, querendo ou não, acumular ali. O que acontece? A gente vai precisar ter uma dedicação um pouquinho maior para fazer limpeza nesses elementos. O mesmo vale para revestimentos texturizados de fachada. A água da chuva vai bater ali, por mais que a gente passe um impermeabilizante, por mais que a gente passe um repelente de sujeira, por mais que a gente passe tudo isso, com o tempo vai acumular um pouquinho mais de limo. A gente vai precisar fazer uma manutenção de lavar esses elementos, de limpar. Quem tem muitos revestimentos texturizados dentro de casa vai precisar passar ali um espanador para fazer uma limpeza desses elementos. Então é sim importante ter a consciência de que tudo aquilo que é texturizado vai acumular um pouquinho mais de sujeira. Se for colocar mais elementos texturizados na cozinha, vai acumular mais gordura. Vai ter que ter uma limpeza mais frequente ali, de uma esponja com detergente, de limpar. Não tem o que fazer. Ah, eu não quero ter uma manutenção tão frequente desse tipo de coisa. Coloca menos elementos texturizados. Vai sim facilitar a tua manutenção do dia a dia. Certo? E aí, indo para o lado oposto agora, falando um pouquinho dos acabamentos reflexivos, né? Então, começando pelo famoso porcelanato polido, que teve uma época que todo mundo colocava porcelanato polido no piso. E aí, depois todo mundo viu que era um inferno para limpar aquilo. Só que acabamentos reflexivos, no geral, eles dão um pouco mais de manutenção. Então, porcelanato polido no piso, acho que eu não preciso nem falar, né? Que qualquer coisinha que a gente tá com calçado molhado, alguma coisinha assim, ele vai aparecer muito. A gente vai se incomodar mais com a sujeira ali, a gente vai ver mais a sujeira, não é que ele vai sujar mais do que um porcelanato acetinado, mas ele vai mostrar, ele vai denunciar muito mais. Principalmente se for uma superfície mais plana, tiver mulher aí com cabelo escuro, né? Vai cair o cabelo, vai aparecer até os fios de cabelo que estão caindo ali no chão, vai aparecer muito. Então eu recomendo sempre utilizar, né, revestimentos que não denunciem tanto essa sujeira no dia a dia, porque a gente tem o uso do dia a dia, né? Que não é aquela sujeira assim, ai, deixa eu acumular sujeira, mas é a sujeirinha que vai indo ali do dia a dia, e é importante que isso não seja uma preocupação de estar constantemente limpando, que aquilo não seja um incômodo do tipo, ai, o tempo todo eu tô vendo minha casa suja, que coisa desagradável, né? Então é legal escolher elementos que sejam reflexivos, assim, quero colocar uma coisa mais reflexiva, coloca numa parede, coloca um porcelanato polido ali na parte da cozinha, vai ser muito mais fácil de limpar, de manter limpo, do que tu colocar isso no piso. O mesmo válido para, por exemplo, assim, eu quero colocar muitos armários com vidros reflexivos, né, vidros reflecta, que tá super em alta hoje em dia. Gente,
o vidro reflexivo, ele vai aparecer mais sujeira. Se tu colocar vidro reflexivo nos armários, que tudo o tempo todo na cozinha, tu vai pegar nesses armários, né? Tu vai abrir esses armários, vai encostar, enfim, vai cozinhar, vai ir um pouquinho de gordura, de vapor. E esses vidros não vão ficar brilhantes, bonitos, limpíssimos o tempo todo. Então o que eu indico? Evitar. Coloca esse tipo de material mais numa cristaleira, sabe? Deixa o vidro reflector pra colocar na cristaleira, não usa nos armários da cozinha ali que tu vai manusear no dia a dia. Não vai ser prático pra limpar, depois tu vai ficar... Ai, me arrependi que coloquei o vidro aqui, porque eu tenho que limpar o tempo todo. Já não coloca, sabe? Coloca nos lugares onde vai ser mais fácil de ter manutenção do dia a dia mesmo. Outra coisa, quem tem criança, não coloca a casa cheia de espelho que vai até o piso, porque as crianças vão com as mãozinhas e elas vão sujar muito. A criança, ela tem essa curiosidade, né, de ir no espelho, de encostar. O espelho vai ficar sujo. Então, não coloca. Já deixa aquilo de fora do teu projeto, né? Já coloca espelhos mais pra cima que a criança não vai alcançar. Ou se for um espelho até o chão, coloca num lugar mais pontual, que não vai ter muita quantidade pra ficar limpando o tempo todo. E o último elemento aqui, né, que eu falei que era o mais importante, é a parte da rotina, que na verdade a gente pode linkar com todos esses elementos aqui que eu falei. Tem coisa, gente, que fica muito bonita em mostra de decoração, mas que na vida real simplesmente não funciona, tá? Esse negócio de colocar um monte de prateleira aberta pra gente encher de decoração na cozinha, na vida real, a gente não guarda as coisas assim bonitinhas. Então, o que adianta tu ficar enchendo de prateleira que tu depois não vai conseguir manter uma decoração super bonita e super organizada? Não vai ficar legal no dia a dia. Não faz armário fechado. Ah, mas eu quero ter um cantinho decorativo. Tu faz um lugarzinho ali menor que seja com itens específicos que tu não vai ficar daqui a pouco usando o tempo todo, tirando no dia a dia ali pra ficar limpando e organizando o tempo todo. Outra coisa, muita prateleira aberta é mais pó pra tirar, é mais limpeza que precisa ser feita, né? É sim aumentar a quantidade de manutenção. O mesmo é válido pra closet aberto. Tem gente que me fala assim: Ana, eu tenho um funcionário que vai limpar, que vai higienizar o closet aberto o tempo todo e não tem problema. Muito bem, essa pessoa está consciente de que o closet vai precisar ser higienizado, né, com mais frequência, e que ela vai precisar ter uma pessoa que faça isso. Mas tem algumas pessoas que... Ah, não, eu quero closet aberto porque é lindo, porque fica aquela cara de loja, né, de revista e tal. Mas daí chega na vida real e fala assim: ah, mas agora tem muito pó pra tirar. Sim, vai ter muito pó pra tirar, é isso aí mesmo, né? Faz parte do uso da rotina. O que dá pra fazer nesse lugar? Ah, faz um closet com portas, né? Ah, não vai ter toda a roupa exposta? Não vai ter, mas daqui a pouco coloca portas de vidro, então, no closet pra tu conseguir ter essa visualização. Enfim, a gente consegue trabalhar alguns elementos que vão facilitar, né, esse uso, mesmo que talvez a gente perca um pouquinho a parte visual, assim, que talvez tu gostaria de ter, que seria uma coisa mais aberta, mais contemporânea, mais renovada, mas eu sou muito a favor de armário fechado mesmo, né? Porque armário fechado também, de novo, na rotina, corrida do dia a dia, a gente guarda as coisas ali dentro. Se não deu tempo de organizar perfeito, de ficar tudo lindo, tá tudo bem. A casa não tá com cara de bagunça, entendeu? O mesmo é válido para quarto de criança. É legal ter uns nichinhos pra gente colocar uma decoração que vai remeter à idade, que vai deixar aquilo com a cara da criança. Lógico, é muito legal. Mas não precisa ter por tudo, né? Faz mais gavetões, mais armários fechados, prioriza essa praticidade da rotina, de pegar as coisas, de guardar rápido. A vida real é essa, né? Então eu sempre falo, tem coisa que funciona muito bem na mostra de decoração, mas na vida real da gente, não dá. E a gente tem que pensar na vida real da gente, que é corrida, que não dá tempo pra tudo. Tem dia que as coisas ficam sim pela metade, mesmo que a gente não gostaria. E a gente tem que pensar a casa da gente para que ela nos sirva, para que isso seja mais fácil de a gente usar e não pra gente ficar o tempo inteiro se estressando que a gente não tá conseguindo manter a casa da gente do jeito que a gente gostaria. Então, pensa na etapa do projeto que a tua casa, ela precisa, antes de mais nada, te servir. Certo? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei sozinha aqui no canal. Espero que tenha ficado bom, mas enfim, nos vemos na nossa próxima semana pra gente tomar um nosso cafezinho juntos.